L'ALCOPA a comme champ de bataille la lutte contre la pauvreté mentale, morale, civique, intellectuelle et spirituelle. Nous savons que si un poisson veut pourrir, le poisson commence à pourrir par la tête. Essa integração pressupõe a estadia dos angolanos lá, naturalmente com garantia de emprego. Ele pode procurar um emprego como um zambiano e pode eventualmente enveredar pela vida privada. Como é que olha para esta iniciativa, a luta contra a pobreza em Angola? Não, uma iniciativa louvável, porque é muito importante, tendo em consideração da etapa que se encontra a nossa revolução. Os países em desenvolvimento podem beneficiar das ideias produzidas no resto do mundo, desde que criem um ambiente institucional apropriado. Os governos desses países devem apoiar o trabalho de pesquisa e as ações de formação avançadas no domínio da atividade científica e das universidades. www.casarema.fr. Estamos só à espera que o show inicie para começarmos a fazer a apresentação. Que é de origem espanhola, mas residente nos Estados Unidos, esteve cá em Angola há sensivelmente 3 meses. E um outro professor americano, o professor Douglas North, que também tem algumas abordagens sobre o crescimento econômico, sobre os países pobres, sobre o que é que tem que se fazer para sair da pobreza. Portanto, a ideia é partilharmos, conversarmos e depois discutirmos. Portanto, vamos então estruturar a nossa conversa na seguinte ordem. Primeiro vamos falar um bocadinho sobre o crescimento econômico moderno. O que é isso, o crescimento econômico moderno? E vamos também falar de um tema que é interessante. Por que é que certos países não prosperam? Os países que não prosperam continuam poucos. E por que é que os outros crescem, prosperam? Qual a razão? Vamos ver as teorias para identificar isso. E depois vamos falar da base da prosperidade econômica de alguns países e dos fatores determinantes para o tempo da economia. Os fatores devem estar preparados para a economia começar a crescer, começar a desenvolver-se. Portanto, esta é a minha proposta. E depois vamos tirar conclusões. O que é que devemos fazer já? O que é que os angolanos, o povo angolano, o executivo angolano, os países amigos de Angola devem fazer já para que o nosso futuro seja próspero, para que Angola seja um dos melhores sítios para viver no mundo. Ok. Começamos então a falar um bocadinho do teoria econômica. Dos últimos séculos, falo desde o ano 1800 aproximadamente, que para alguns economistas, desde o ano 1800 até agora, é a chamada época do crescimento econômico moderno. Por quê? Antes deste período, no período anterior a esta época, não existiam grandes divisões entre países ricos e países pobres. Éramos todos quase iguais. Em nenhuma parte do mundo existiam taxas de crescimento sustentáveis antes de 1800, no ano 1800. Havia um fraco crescimento populacional. Só para dizer aqui, no início do primeiro milénio, ou seja, até o ano 100, o mundo tinha 270 milhões e passou para 270 milhões. Do ano 1000 para o ano 1800, a população mundial chegou a 900 milhões de habitantes. Portanto, éramos poucos no mundo. E aqui tem um gráfico em que ele tenta mostrar como é que a população mundial evoluiu ao longo dos tempos. Como se vê, a partir do ano 1700, a população mundial começa a crescer. E sabem quantos somos hoje? Todos sabem? Hoje, nós do mundo somos aproximadamente 6 bilhões de habitantes. Não é? E está a caminho. Diga? Chegamos a 7. Portanto, está aqui o crescimento, está aqui os 7 bilhões que, das informações que ainda não tínhamos chegado, mas aqui há informações que já chegamos. Então, é este dado. Como vem, sempre andamos
com um crescimento populacional lento, e é a partir dos anos 1700 que o crescimento populacional dispara. No período de crescimento econômico moderno, ou seja, neste período que estamos a referir, de 1800 até o ano 2000, a população mundial cresceu mais de 6 vezes, atingindo o nível de 6,1 bilhões. Este é o dado da população em 2000. Em 1800, antes do crescimento econômico moderno, a população mundial cresceu pouco mais de 3 vezes só. A seguir vamos apresentar uma figura onde vamos apresentar o comportamento do rendimento médio. Ou seja, a população tem que ter um rendimento médio. Como é que se comportou esse rendimento médio entre as regiões? Devo dizer que entre o ano 1800 e o ano 2000, o crescimento foi de cerca de 9 vezes. Neste período, o rendimento per capita dos Estados Unidos cresceu mais de 25 vezes e na Europa Ocidental cresceu 15 vezes. Já estamos a ver que começa a acentuar-se aqui a diferença entre ricos e pobres. Uns crescem muito, ou seja, nos Estados Unidos o rendimento cresceu 25%, na Europa só cresceu 15%, e como terá acontecido em África. Aqui temos a média mundial do rendimento per capita, que também teve um comportamento parecido com o crescimento da população. Passemos agora a comparar, então, a falar do fosso entre os países ricos e os países pobres. O grande fosso entre países ricos e países pobres é um fenómeno recente que começou a partir do ano 1820, aproximadamente. Em 1820, a diferença, o gap é a diferença, entre a maior economia do mundo, na época era o Reino Unido, e a região mais pobre do mundo, na época era o continente africano, a diferença era do rácio de 4:1 em termos de rendimento per capita. Era de 4:1, ou seja, o Reino Unido era para cada $1 que tinha um africano, o cidadão do Reino Unido tinha 4. A diferença é 4:1. Isto em 1820. Em 1998, o gap entre o país mais rico do mundo, na altura já era os Estados Unidos da América, e a região mais pobre do mundo, na altura também a África, o gap era de 20:1. A diferença era de 20:1. Como vem, a diferença entre ricos e pobres começa a acentuar-se nos anos 1800. Antes disso, todos éramos iguais, ou quase iguais. E vamos agora fazer a comparação entre as taxas médias de crescimento econômico prevalecentes nas mais diversas regiões do mundo em 1820 e também em 1998. Vamos ver como é que os países cresceram entre 1820 e 1998. Por região, vamos falar da Europa Ocidental, Europa do Leste, eixo RSS, Estados Unidos e Canadá, América Latina, Japão, Ásia, excluindo o Japão, e depois a África. Esta era a situação de crescimento no ano 1820. Como veem, as taxas cresciam quase, até 1820, quase todos cresciam quase igual. Exceto os Estados Unidos têm aqui uma ligeira diferença. Isto é o que aconteceu em 1998. Como é que os outros começaram a crescer? A Europa Ocidental deu um pulo, em termos de rendimento per capita, saiu de quase 1.000 de rendimento per capita e foi para cerca de 17.000 de rendimento per capita. A Europa do Leste, esta é a situação. A ex-URSS teve esta situação. Os Estados Unidos destacou-se. A América Latina teve este comportamento, muito parecido com a Europa do Leste. O Japão está logo a seguir os Estados Unidos. A Ásia, sem o Japão, teve este comportamento. E a África foi a região que menos crescimento per capita apresentou. A questão é porquê? Por que é que isto aconteceu? O que é que os estudiosos dizem? O que é que as pessoas dizem? Por que é que a África não cresceu? Portanto, esta resposta virá. O que é que podemos tirar agora de conclusão? É que todas as regiões do mundo eram pobres em 1820, pelos anos atuais. O modelo atual, todos. Portanto, o principal fator por detrás do rápido crescimento econômico verificado neste período foi a Revolução Industrial, que teve lugar, como sabemos, já no Reino Unido, nos finais do século XVIII. A essência da Revolução Industrial não foi a existência do carvão, mas sim foi como usar o carvão como fonte de energia. Está aí
a inovação. Com a disseminação da Revolução Industrial da Europa, esta passou a dominar o mundo. A Europa esta foi a primeira época da globalização. Globalização do comércio, comunicações, a chamada industrialização. A população mundial hoje está situada em cerca de 6,3 bilhões de habitantes. 1/6 dessa população mundial obteve o estatuto de alto rendimento per capita através de um crescimento econômico persistente. 4/6 conseguiram o estatuto de rendimento médio, com taxas de crescimento mais modestas. E os restantes 1/6 da humanidade estão ainda a uma situação de extrema pobreza, com taxas de crescimento muito baixas durante todo o período em consideração. E o nosso continente, meus senhores, está incluído neste grupo de 1/6 que vivem ainda em situações de extrema pobreza. O que dizem os estudiosos? Por que é que uns países cresceram e outros não? Por que é que umas regiões cresceram e outras não? Uns dizem que é a geografia, a física. É isso. Uns são pobres porque o país é muito quente, outros são ricos porque é frio. Outros dizem que é a armadilha fiscal, é problemas das finanças. Há quem aponta o problema, as falhas do governo. Há ainda os que preferem dizer que são barreiras culturais. A cultura é que faz com que uns desenvolvam e outros não. Há os que defendem que é geopolítica, a situação geográfica e política do país, é que determina se o país vai crescer ou não. E há os que falam na falta de inovação. A falta de inovação é a causa do não crescimento dos países. A razão principal da expansão da prosperidade pelo mundo foi a transmissão da tecnologia e das ideias que dão suporte. Esta é a opinião consensual dos académicos. A transmissão de tecnologias e das ideias que dão suporte foi a razão de porque que algumas regiões prosperaram e as outras não. O mais importante do que ter recursos naturais, como o carvão, no nosso caso como o petróleo, foi a habilidade de usar essas ideias, baseadas na ciência moderna, para organizar a produção. A característica mais importante das ideias é de que elas podem ser usadas por todos sem nunca serem desgastadas. Esta é a grande lição que tiram os professores. Então, por que certos países não prosperaram? Essas ideias de conhecimento público estavam disponíveis para todos. Portanto, por que certos países não prosperaram e continuam armazenados em níveis muito baixos de rendimento? A resposta é: não criaram um ambiente institucional que apoiasse as mudanças tecnológicas e a absorção e utilização das ideias criadas no mundo. Não criaram condições para que essas ideias fossem revertidas para o bem-estar da população. As ideias são um bem não rival. Uma ideia muito boa pode ser usada ao mesmo tempo por qualquer uma pessoa, tornando difícil ao dono da mesma apropriar-se adequadamente do retorno relativo ao investimento que fez na produção da mesma. Isso é uma coisa boa, ou seja, podemos usar as ideias dos outros e utilizá-las para o bem do nosso país. Não interessa? Portanto, por isso é que as ideias são consideradas um bem semipúblico. Embora tenham um dono, isto não impede que várias pessoas possam usar da mesma e beneficiar das mesmas. Os países em desenvolvimento podem beneficiar das ideias produzidas no resto do mundo, desde que criem um ambiente institucional apropriado. Os governos desses países devem apoiar o trabalho de pesquisa e as ações de formação avançadas no domínio da atividade científica e das universidades. Agora vou partilhar com vocês uma informação. Em 1993, um famoso professor americano, Douglas North, falava numa entrevista em relação ao Brasil. Comparava o Brasil e os Estados Unidos. E vamos rapidamente ver alguns pontos da comparação. É interessante porque podemos aprender algumas lições nós angolanos. Ele dizia, o professor North dizia, as nações prosperam quando os seus governos seguiam por duas preocupações fundamentais. Competição entre as empresas, estamos a falar de política de mercado, e fortalecer as instituições, estamos a falar das instituições do Estado, o Exército, para garantir as nossas fronteiras, a polícia, para impor ordem, os tribunais, para julgar, punir os infratores. Essas instituições já são necessárias. Sem isso, meus senhores, não há.
condições para crescer. E o mais importante, a estabilidade político-militar, que é a base para termos condições para pensar, para trabalhar. Dizia-se, professor, nos tempos do faroeste, naqueles tempos dos cowboys dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tinham leis claras que asseguravam o direito à propriedade e o cumprimento dos contratos. Enquanto que os países como o Brasil, até hoje, têm falhas em termos de direito de propriedade e respeito pelo cumprimento dos contratos. Isto é importante também haver no nosso país. Respeito pelos contratos, cumprimento dos contratos. É preciso que as pessoas saibam, se não cumprirem com o contrato que assinaram, vão ser punidas. Quando a nossa justiça, e temos aí esse problema, demora muito para punir, demora 3, 4, 5 anos no tribunal, qual é a sensação que dá? Impunidade. Posso não cumprir, não vai acontecer nada. Esta lição já aconteceu com o Brasil. Em 1800, por exemplo, a renda per capita dos Estados Unidos e do Brasil eram iguais, ou seja, em média um brasileiro ganhava igual a um americano em 1800. Em 1993, a relação entre elas era de ordem de 15 vezes, ou seja, 15 para o americano e 1 para o brasileiro. Isto é, 49 mil dólares para o americano e 11.900 para o brasileiro. Vejam a diferença entre as rendas per capita destes dois países. As reformas que temos que fazer em termos de instituições e em termos de competitividade. Em termos de capital humano, eu gostaria de dizer aqui o que o professor Sala e Martins disse, que é muito verdade. Ele dizia, a competitividade de um país requer capital humano. O que é isso? Gente de elevado nível acadêmico que seja produtiva e eficiente. O capital humano deve ser gerado num processo educativo moderno e eficaz que dê às crianças a possibilidade de trabalhar com as ferramentas mais modernas do mundo. E a esse respeito eu dizia, Angola deve agora mesmo reforçar os seus sistemas educativos, modernizá-los e universalizá-los para que as crianças angolanas hoje tenham uma educação de primeira linha. Ou seja, o objetivo de Angola deve ser dar a educação às nossas crianças, aquela educação que os americanos e os sul-coreanos e os finlandeses querem dar aos seus filhos. Para quê? Para amanhã termos uma sociedade melhor. Se não fizermos isso, nós até o momento, e entende-se por razões da guerra que fizemos e por razões políticas, andamos preocupados no sistema educativo com metas quantitativas. Estender a taxa de cobertura em todo o país, por exemplo. Entende-se? Agora que já atingimos níveis satisfatórios em termos de cobertura, precisamos nos preocupar com a qualidade da educação. Ou seja, melhorar a qualidade do ensino, desde o básico, o médio e o ensino superior. Como o processo de formação de crianças requer muito tempo, lembro-nos, para formar uma geração precisamos de pelo menos 25 anos, deve-se neste intervalo optar por uma política de migração que facilita a chegada de talento estrangeiro. Temos que facilitar a entrada do talento estrangeiro para que a nossa economia cresça às velocidades que nós queremos ter, os dois dígitos que estão no nosso modelo. Em relação às infraestruturas, a política de investimentos públicos em infraestruturas voltadas para as zonas de produção e também pela criação de zonas de confluência de investimentos públicos e privados. Ou seja, tem que haver espaços reservados com infraestruturas para que o privado venha pôr as suas fábricas, a sua indústria. E é preciso então que os investimentos públicos sejam feitos ali onde há produção, ali onde é preciso escoar a produção. Aí é que tem que ser posta a energia, as estradas e as telecomunicações. E os programas do Estado, existem muitos programas do Estado que têm contribuído para acelerar o crescimento, econômico, como o programa de diversificação da economia, programas de apoio à iniciativa privada, programas de reconversão da economia informal, programas de proteção e de aumento das cadeias produtivas, e o programa de luta contra a pobreza e os programas de escoamento que o Ministério do Comércio está a desenvolver. Meus senhores, eu espero não ter descansado, paro por aqui e muito obrigado por me terem ouvido. Ficarei à vossa disposição para qualquer questão, qualquer pergunta que tiver. Muito obrigado. Na ausência da Sua Excelência, Senhor Ministro da Economia. Excellence, docteur. Senhor e Excelência, doutor. Nous voulons vous dire merci parce que nous avons été édifiés par votre exposé. Gostaríamos de agradecer porque fomos edificados pela vossa exposição.
Car les politiciens disent Pois os políticos dizem, l'information c'est le pouvoir. a informação é o poder. Et nous avons reçu l'information dans le domaine économique. E recebemos a informação no domínio econômico. Mesdames et messieurs, Meus senhores e minhas senhoras, en ma qualité de l'orateur et conférencier principal, em qualidade de orador e conferencista principal, j'ai à partager avec vous ce grand thème. tenho a partilhar convosco este grande tema. Le plus important, c'est résoudre le problème du peuple. O mais importante é de resolver os problemas do povo. Et dans ces grands thèmes connus de tous, E neste grande tema conhecido por todos, nous aurons 7 points à partager. teremos 7 pontos para partilharmos. Premièrement, Primeiro, je veux parler avec vous sur la problématique de la pauvreté comme un mal à combattre plus terrible que le VIH-Sida. gostaria de falar sobre a problemática da pobreza, um mal terrível do que o VIH e SIDA. Deuxième point, nous allons voir les définitions d'une personne ou d'un pauvre. Depois, o segundo ponto, falaremos sobre a definição de uma pessoa ou de um povo pobre. Troisième point, nous allons parler de combattre la pauvreté comme le défi du millénaire du programme des Nations Unies pour le développement. Em terceiro lugar, falaremos sobre o combate contra a pobreza como o desafio do objetivo do milénio, Du programme des Nations Unies pour le développement. do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Le quatrième point, nous allons parler des potentialités actuelles de l'Angola grâce à la paix obtenue et à la sage liderança de son excellence l'ingénieur José dos Santos. No quarto ponto, falaremos sobre a potencialidade da Angola e os desafios que Angola irá atingir na liderança da sua Les excelência potentialités actuelles de l'Angola as potencialidades atuais de Angola, grâce à la paix obtenue depuis 2002 graças à paz obtida desde 2002 et grâce à la sage liderança de son excellence l'ingénieur José dos Santos, président de la République. graças à sábia liderança da sua excelência senhor Presidente da República. Cinquième point, nous allons parler de quelques observations importantes. No quinto ponto, falaremos sobre algumas observações importantes. Sixième point, nous parlerons de 4 stratégies principales pour faire sortir l'Angola de la pauvreté. No sexto ponto, falaremos sobre 4 estratégias principais para tirarmos Angola da pobreza. Septième point sera la conclusion. E o sétimo ponto será a conclusão. Premier point, Primeiro ponto. la problématique de la pauvreté comme un mal plus terrible à combattre que le sida. A problemática da pobreza como um mal a ser combatido, pois é pior do que o VIH-Sida. La problématique de la pauvreté A problemática da pobreza comme un mal plus terrible à combattre que le VIH-Sida. como um mal mais terrível a ser combatido do que VIH e SIDA. Mesdames et messieurs, Meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, distingués invités, distinguidos convidados, chers compatriotes, caros compatriotas, en réalité, na realidade, la pauvreté est un mal plus terrible que le VIH-Sida. a pobreza é um mal terrível do que VIH e SIDA, Parce que la pauvreté est à la base de plusieurs malheurs. pois a pobreza está na base de vários problemas, Exemple, le maladie. como as doenças. Beaucoup de maladies sont les conséquences de la pauvreté. Muitas doenças são resultantes da pobreza, Car les Français disent l'hygiène c'est la vie. pois os franceses dizem que a higiene é a vida. La haine, O ódio, la vengeance, a vingança, le tribalisme, o tribalismo, le banditisme, o banditismo, le vol, o roubo, l'immoralité, a imoralidade, la division, as divisões, les guerres civiles. a guerra civil. Chers compatriotes, Caros compatriotas, c'est la pauvreté qui est à la base de tout ce malheur. é a pobreza que está à base de todos esses males. Je venais de citer les malheurs tels que la maladie, Eu citava mal como doenças, la haine, o ódio, la vengeance, a vingança, le tribalisme, o tribalismo, le banditisme, o banditismo, le vol, o roubo, le viol, o estupro, l'immoralité, a imoralidade, les divisions as divisões et les guerres civiles. e as guerras civis. Point numéro 2. Ponto número 2. La définition d'une personne ou d'un peuple pauvre. A definição de uma pessoa ou de um povo pobre. Chers invités, Caros convidados, par définition, por definição, une personne pauvre uma pessoa pobre ou un peuple pauvre, ou um povo pobre c'est une personne ou un peuple misérable, malheureux, misérable et dominé dépendant des autres.
é uma pessoa miserável, pobre e dependente dos outros. Une personne ou un peuple pauvre, Uma pessoa ou um povo pobre c'est une personne ou un peuple é uma pessoa ou um povo malheureux, infeliz, misérable, miserável, dominé et dépendant des autres, dominado e dependente dos outros, ayant une vie médiocre. tendo uma vida medíocre. Mesdames et messieurs, nous prenons l'exemple des pays du tiers-monde, Meus senhores, tomamos exemplo dos países do terceiro mundo, généralement appelés les pays pauvres. geralmente chamados de países pobres. Pourquoi ils sont appelés les pays pauvres? Por que são chamados de países pobres? Parce qu'ils sont dominés et dépendants des pays occidentaux. Porque são dominados e dependentes de países ocidentais. Par contre, mesdames et messieurs, Portanto, minhas senhoras e meus senhores, le terme pauvreté est plus complexe. o termo pobreza é mais complexo. Parce que la pauvreté n'est pas seulement matérielle et financière. Porque a pobreza não é apenas material ou financeira. Mais la pauvreté est avant tout morale, Mas a pobreza é, antes de tudo, moral, civique, cívica, culturelle, cultural, intellectuelle. intelectual. Cela veut dire, Quer dizer, mesdames et messieurs, minhas senhoras e meus nous senhores, pouvons rencontrer une personne matériellement riche, financièrement riche, podemos cruzar-nos com uma pessoa materialmente rica, mais pauvre sur le plan moral, mas pobre do ponto de vista moral, pauvre sur le plan civique, pobre do ponto de vista cívica, pauvre sur le plan culturel, cultural pauvre sur le plan intellectuel. e pobre do ponto de vista intelectual. Voilà la véritable pauvreté. Esta é a verdadeira pobreza Pour l'organisation ONG ALCOPA, Association de lutte contre la pauvreté en Angola, para a ação de luta, a pobreza contra Angola, a COPA. nous ne luttons pas contre la pauvreté matérielle et financière. Nós não lutamos contra a pobreza material ou financeira. Le cheval de bataille de notre combat, O nosso cavalo de batalha c'est la pauvreté mentale. é a pobreza mental. En un terme, nous pouvons dire le changement de mentalité. Em outras palavras, queremos dizer a mudança de mentalidade. Selon ALCOPA, Segundo a COPA, la pauvreté matérielle et financière, c'est une conséquence logique de la pauvreté mentale, morale, culturelle et intellectuelle. a pobreza material e financeira é resultante da pobreza cívica, moral, mental ou intelectual. Nous pouvons avoir une personne millionnaire, Podemos ter uma pessoa milionária, mais sans morale, mas sem moral, sans culture, sem cultura, sans intellectualisme, sem intelectualismo, sans éthique, sem ética, sans déontologie, sem deontologia, sans manière, sem maneiras, mais un millionnaire. mas milionário. Voilà la dimension de la pauvreté réelle. Esta é a verdadeira dimensão da pobreza. Le point numéro 3. O ponto número 3, Combattre la pauvreté, combater a pobreza, un défi du millionnaire desafio do milionário pour le programme de développement des Nations Unies. para o desenvolvimento do programa das Nações Unidas. Pour le programme des Nations Unies pour le développement. Para o programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Combattre la pauvreté. Combater a pobreza. La lutte contre la pauvreté, A luta contra a pobreza c'est le défi du millénaire é o desafio do milênio, du programme des Nations Unies pour le développement. do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, par la résolution numéro A, pela resolução número A, barre R, R, ES, ES, barre 63, 63, barre 230, 230, adopté le 22 décembre 1992, adotado no dia 22 de dezembro de 92, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré la journée du 17 octobre de chaque année, journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou este dia, o dia 13 de outubro, Dia 17. dia 17 de outubro, Journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. o Dia Mundial de Luta contra a Pobreza. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, en réalité, na verdade, la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté a celebração do Dia Mundial da Luta contra a Pobreza a commencé depuis le 17 octobre 1987. começou desde o dia 17 de outubro de 1987. Journée pendant laquelle des milliers de personnes se sont rassemblées à Trocadéro, à Paris, Dia no qual milhares de pessoas juntaram-se em Trocadero, em Paris, où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été
a été signée en 1948. onde a Declaração dos Direitos Humanos foi assinado em 1948. Pour cet effet, mesdames et messieurs, Para este facto, minhas senhoras e meus senhores, le programme des Nations Unies pour le développement o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento a proclamé la journée de 17 a proclamé la lutte contre la pauvreté comme défi du millénaire. proclamou a luta contra a pobreza como o desafio do milênio. L'objectif principal était de réduire de 50% de réduire la pauvreté de 50% entre 1990 et 2015. O objetivo principal era de reduzir a pobreza de 50% entre 1990 e 2015. Donc, en proclamant la lutte contre la pauvreté comme défi du millénaire, Proclamando a luta contra a pobreza como o desafio do milênio, l'objectif du programme des Nations Unies pour le développement était de réduire à 50% entre 1990 et 2015 le taux de la pauvreté. o objetivo das Nações Unidas era de reduzir de 50% o nível de pobreza entre 1990 e 2015. Et ils ont fixé 5 domaines pour atteindre cet objectif. E foram fixados 5 domínios ou aspectos para atingir esse objetivo. Premier domaine, Primeiro aspecto, le domaine de l'alimentation. o aspecto alimentário. Selon le rapport du programme des Nations Unies pour le développement, Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, une personne sur 7 dans le monde, uma pessoa sobre 7 no mundo, surtout dans les pays du tiers-monde, em particular nos países do terceiro mundo, souffre de la faim et de la misère. sofre de fome e de miséria. Mais cela a été rabaissé à 16% entre 2005 et 2007. Mas entre 2005 e 2007 foi reduzido em 16%. Deuxième domaine, O segundo domínio la santé. é da saúde. Selon le rapport de l'OMS, Segundo o relatório da OMS, plus de 1/3 de la population mondiale, mais de 1/3 da população mundial, surtout dans les pays sous-développés, em particular nos países sob desenvolvimento, n'ont pas accès aux soins médicaux élémentaires. não tem acesso a cuidados médicos elementares. Troisième domaine, le logement. Terceiro domínio, habitação. Selon le rapport de l'ONU Habitat, Segundo o relatório da Agência das Nações Unidas para o alojamento, ou o 1 habitat, milliard de personnes dans le monde, 1 milhar de pessoas no mundo, soit 1/3 de la population mondiale, ou seja, 1/3 da população mundial, surtout dans les cas de réfugiés au sud saharienne, e particularmente os refugiados no sul do Saara, habitent dans des conditions intolérables. habitam em condições intoleráveis. Quatrième domaine, O quarto aspecto, l'éducation. a educação. Un rapport de l'UNESCO de 2010 Relatório da Unesco de 2010 déclare que plus de 100 millions d'enfants dans le pays du tiers-monde ne sont pas scolarisés. declara de que mais de 100 milhões de crianças nos países do terceiro mundo não são escolarizados. Cinquième domaine, O quinto domínio le travail. é o trabalho. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, Minhas senhoras e meus senhores, como sabemos, que le travail est le seul moyen pour faire sortir quelqu'un de la pauvreté. que o trabalho é o único meio para tirar uma pessoa da pobreza. Malheureusement, Infelizmente, la détériorisation du marché d'emploi déclenchée par la crise mondiale économique de 2007 a deterioração do mercado de trabalho provocado pela crise financeira e econômica de 2007-2008 avait abaissé brutalement le marché d'emploi. havia reduzido de forma brusca o mercado do trabalho. Point numéro 3. Point numéro 5. Ponto número 5. Grâce à la paix obtenue depuis 2002 Graças à paz conquistadas em 2002 et à la sage liderança e à sábia liderança de son Excellence l'ingénieur José Eduardo Santos, da Sua Excelência o Sr. Engenheiro José Eduardo Santos, l'Angola possède actuellement le potentiel suivant. Angola possui atualmente o seguinte potencial. 1. Primeiro, Grâce à la paix obtenue depuis 2002, graças à paz conquistada desde 2002,
et à la sage liderança de l'ingénieur José dos Santos, e pela sábia liderança da Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, l'Angola est devenu actuellement l'actuel Eldorado, c'est-à-dire Eldorado, c'est la mine d'or, un pays de richesse. Angola tornou-se hoje Eldorado, ou seja, país que é considerado como mina de riqueza. Et un sujet d'admiration mondiale. E sujeito de admiração mundial. 2. 2. Grâce à la paix obtenue depuis 2002 Graças à paz obtida desde 2002 et à la sage liderança de son excellence l'ingénieur José dos Santos, e à sábia liderança da Sua Excelência, o engenheiro José Eduardo dos Santos, l'Angola est devenue l'une des nations africaines Angola tornou-se uma das nações africanas qui a un taux de croissance économique à 2 chiffres. C'est ce que venait de dire, c'était le sous-thème du docteur. com uma taxa de crescimento a 2 dígitos, que foi o tema dissertado pelo doutor. Et nous avons vu l'exposé du docteur en tant que spécialiste dans la matière. E nós acompanhamos a exposição do doutor como expert na matéria. Et si je vais faire une allusion, Aqui gostaria de fazer uma comparação. grâce à la paix obtenue depuis 2002 Graças à paz conquistada desde 2002 et à la sage liderança de l'ingénieur José dos Santos, e à sábia liderança do engenheiro José Eduardo dos Santos, l'Angola est le pays africain ayant actuellement un taux de croissance en 2 chiffres. Angola é atualmente dos países com taxa de crescimento a 2 dígitos. Voilà la raison pour laquelle son Excellence, Monsieur le Président Barack Obama des États-Unis a déclaré en deux chiffres. Estamos a se referir em 2002. Je crois que c'est le thème que venait de parler le docteur. É o tema que o doutor acabou de dissertar. Estamos Alors, a se referir em 2002. Je vais faire allusion aux paroles de discours prononcées par le président Obama. Queria fazer alusão ao discurso pronunciado pelo presidente Barack Obama, Il a prononcé cela le 19 octobre 2014 que foi pronunciado no dia 19 de outubro de 2014, lors de la cérémonie de présentation de lettres de créance du docteur Agostinho Tavares, qui est notre actuel ambassadeur aux États-Unis. a quando da apresentação das cartas credenciais do embaixador Agostinho Tavares, que é embaixador de Angola nos Estados Unidos. Le président Obama a déclaré ceci. O presidente Obama havia declarado o seguinte: Dans ces derniers temps, nesses últimos dias, l'Angola n'a pas seulement récupéré la paix, dans ces derniers temps, l'Angola n'a pas récupéré seulement la paix de la guerre civile, nestes últimos tempos, Angola não apenas recuperou a paz depois de longas guerras civis, mais elle a aussi développé une économie qui se positionne entre les meilleurs du continent africain. mas também desenvolveu uma economia que se posiciona entre as melhores do continente africano. Soit la troisième économie de l'Afrique après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ou seja, a terceira economia da África, depois da África do Sul e da Nigéria. C'est les paroles du président Obama lors de séances de lettres de créance de notre ambassadeur. Foram palavras do presidente Obama a quando da apresentação das cartas credenciais do nosso embaixador em Angola. Cela a été nos Estados Unidos. le 19 octobre 2014. Isso foi no dia 19 de outubro de 2014. Il a déclaré ceci. Declarou o seguinte: Dans ces derniers temps, nesses últimos tempos, l'Angola n'a pas seulement récupéré la paix, l'Angola n'a pas seulement récupéré la paix de la guerre civile, Angola não apenas recuperou a paz depois da guerra civil, mais aussi elle a développé une économie qui se positionne entre les meilleurs du continent africain. mas também desenvolveu uma economia que se posiciona entre as melhores do continente africano. Soit la troisième économie africaine après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Fin de citation. Ou seja, a terceira economia depois da África do Sul e da Nigéria. Fim de citação. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, chers compatriotes, caros compatriotas, grâce à la paix obtenue depuis 2002 graças à paz conquistada desde 2002 et à la sage liderança de son excellence l'ingénieur José dos Santos, e à sábia liderança da sua excelência o engenheiro José Eduardo dos Santos, l'Angola est devenu le deuxième pays producteur du pétrole après le Nigeria. Angola tornou-se o segundo produtor de petróleo em África depois da Nigéria. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, grâce à la paix obtenue et à la sage liderança,
Graças à paz conquistada e à sábia liderança, l'Angola fut le premier pays africain avec le Cameroun à être visité par l'ancien pape Benoît XVI. Angola foi dos primeiros países a ser visitados em África com os Camarões pelo Papa, L'ancien pape o antigo Papa Benoît XVI. Benoît XVI, ou Não. Bento XVI. Quand le pape Benoît XVI est devenu pape, l'ancien pape, O antigo Papa Bento XVI il a visité l'Angola et le Cameroun comme le premier pays africain. visitou Angola e os Camarões como os primeiros países africanos. Alors on doit se poser la question seulement pourquoi l'Angola? Temos que nos perguntar porquê Angola. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, grâce à la paix obtenue depuis 2002 graças à paz conquistada desde 2002 et à la sage liderança du chef de l'État, e à sábia liderança do chefe de Estado, l'Angola est devenu un pays entièrement en reconstruction nationale. Angola tornou-se país em reconstrução nacional. Et c'est là des cabines à Kounen. E isto é de Cabinda a Cunene. Et si nous faisons allusion aux routes, Se fizermos alusão a estradas, aux hôtels, a hotéis, les écoles, escolas, les hôpitaux, hospitais, les ponts, pontes, les nouvelles cités, novas cidades, telles que la cité de la centralité de Kilamba, como centralidade de Quilamba, Kamama, de Camama Kakwa. e de Sequele. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, grâce à la paix obtenue graças à paz conquistada et à la sage liderança, e à sábia liderança, l'Angola est devenu vraiment un sujet de tourisme et d'admiration mondiale. Angola tornou-se sujeito de turismo e de admiração mundial. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, grâce à la paix obtenue graças à paz conquistada et à la sage liderança, e à sábia liderança, l'Angola Angola est l'un des rares pays africains é dos raros países africanos qui n'est pas concerné par l'immigration clandestine vers l'Europe. cujo a população não imigra em massa para a Europa. Grâce à la paix obtenue Graças à paz conquistada et à la sage liderança de son excellence l'ingénieur José dos Santos, e à sábia liderança da sua excelência, o engenheiro José Eduardo Santos, l'Angola est l'un des pays rares de l'Afrique qui n'est pas concerné pour ce qui concerne l'immigration clandestine en Europe. Angola é dos raros países africanos cujos habitantes não emigram para a Europa. J'ai passé une bonne partie de ma vie en France Passei uma boa parte da minha vida em França et j'ai admiré les choses quand la paix est venue au pays. e gostei quando a paz veio em Angola. J'ai vu les jeunes du pays Vi jovens do país, en Europe na Europa, aller à la préfecture ir para a administração et remettre les titres de séjour e devolver o título de estada pour rentrer au pays. para regressar para Angola. J'ai vécu cela personnellement en France, en Hollande, en Belgique. Eu vivi isso em França, na Holanda e na Bélgica. En Afrique, vous savez, il y a des pays, Em África há países, les gens sont capables même d'entrer dans un carton pour aller en Europe. as pessoas são capazes de entrar numa caixa para ir para a Europa. Mais l'Angola Mas Angola est un des peuples rares qui n'est pas concerné par cette culture d'immigration clandestine en Europe. é dos raros países africanos cujo povo não imigra clandestinamente para a Europa. Mesdames et messieurs, Minhas senhoras e meus senhores, grâce à la paix obtenue depuis 2002 graças à paz conquistada desde 2002 et à la sage liderança du chef de l'État, e à sábia liderança do chefe de Estado, lors de mon voyage, a quando da minha viagem, le 17 janvier 2012, no dia 17 de janeiro de 2012, en provenance de Paris, la France, vindo de Paris, França, dans un grand avion de plus de 200 passagers, num grande avião de mais de 200 passageiros. il n'y avait que 7 noirs. Então perguntei na aeromoça, quero ir para Luanda. Onde está o avião? Ele disse, sim senhor. Estás no bom avião. Eu disse, é uma honra de ser um angolano. Podemos aplaudir para isso?
Este é o fruto da paz conquistada e da sábia liderança do chefe de Estado. Para terminar esta parte, o Estado, Sonangol é uma das melhores empresas estatais no mundo. Vou-vos fazer pensar sobre isso. Geralmente, quando uma pessoa é reformada, na família as pessoas se lamentam. Mas na Sonangol é o contrário. Mesmo sendo aposentada, a pessoa continua a viver bem. E a sábia liderança do chefe de Estado, 12, eleições gerais num clima de paz e de tranquilidade, e dos seus dirigentes. Et nous attendons 2017. E nós esperamos 2017. Peut-être les gens peuvent dire, mais docteur, là c'était un hasard comme ça. As pessoas podem dizer, não, doutor, aquilo calhou. Mais je suis convaincu. Mas estou convicto. En 2017, Em 2017, le peuple angolais o povo angolano va passer des élections démocratiques terá eleições democráticas dans un climat de paix et de calme. num clima de paz e de tranquilidade. Je ne crois pas que même le ciel peut permettre encore quelqu'un qui peut penser à la guerre en Angola. Não acredito que nem sequer o céu irá permitir que alguém pense de guerra em Angola. Parce que vous savez, dans le passé, Sabes, no passado, l'Angola fut le premier pays au monde où la guerre civile avait longtemps duré. Angola era dos países onde a guerra civil havia durado mais tempo. Mais maintenant, le peuple angolais Mas agora o povo angolano et ses dirigeants e os seus dirigentes sont dans la phase de faire la preuve de maturité, estão numa fase de fazer prova de maturidade, comme le Nigeria. como a Nigéria. Félicitations. Parabéns. Voilà, mesdames et messieurs. Veja, teremos uma pausa de 30, 40, 45 minutos. Parmi nous, nous avons des personnalités qui font l'honneur de notre institution en vous voyant maintenant. Entre nós temos personalidades que fazem a honra da nossa instituição. Nous allons vous recevoir et vous présenter à la fin de la conférence. Sereis recebidos e apresentados no fim da conferência. Nous avons même nos ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires à l'étranger qui sont ici, là, qui sont venus pour ça. Temos embaixadores que vieram dos estrangeiros para participar nesta conferência. Nous avons des ambassadeurs plénipotentiaires étrangers accrédités qui sont là. E temos embaixadores acreditados em Angola que estão cá presentes. Nous avons des grandes figures. Les mamans, attendez un instant. Espera aí, por favor. Nous avons des grands dirigeants parmi nous. Temos grandes dirigentes entre nós, Nos dirigeants. nossos dirigentes. Nous avons l'équipe de la maison civile. Temos a equipa da Casa Civil. Et ça, c'est un honneur pour nous. E isso é uma honra para nós. Est-ce qu'on peut applaudir pour votre présence? Podemos, Je vais vous montrer. Quand nous sortons ici, quando sairmos daqui, il y a deux choses à faire dehors. há duas coisas para fazer lá fora. Il y a un coffee break qui est là. Há um coffee break que está lá fora. Servez-vous, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour ça. Já estamos. Estamos no tempo da pobreza, não vamos deixar nada aí. Un groupe de mamans de Alcopa E há um grupo de senhoras da Alcopa qui ont créé un jeu qu'on appelle Zera. Fizeram um jogo que chama Zera. Et le nom de leur équipe, c'est Zera Ana Paula dos Santos. E o nome deste grupo é Zera Ana Paula dos Santos. Ils ont créé ça à l'honneur de la première dame. Criaram isso em honra da primeira Sous dama. vos acclamations, Com os vossos aplausos, je vais les inviter de passer ici. quero convidá-las para passarem cá. Ils vont passer rapidement ici. Vão passar por aqui. Applaudissons. A pausa. De nos ajudar a entregar a ficha de participação, porque o certificado de participação está sendo emitido. E bom descanso. Receber angolanos, portanto, aqueles que não queriam regressar poderiam ficar na Zâmbia, e estes foram 10 mil. Portanto, o que eles exigiam é que eles tivessem os bilhetes de identidade e os passaportes. Isto foi feito e eles estão na Zâmbia dentro de um processo de integração. Essa integração pressupõe a estadia dos angolanos lá, naturalmente com garantia de emprego. Ele pode procurar um emprego
como um zambiano e pode eventualmente enveredar pela vida privada, não é? E a embaixada, mesmo assim, ainda faz o acompanhamento desses angolanos? Sim, a embaixada, eles são angolanos, a embaixada faz o acompanhamento. E dá algum tipo de assistência? Nós só damos assistência quando efetivamente for necessário dar assistência em casos extremos. Ok, muito obrigado, senhor. Como é que olha para esta iniciativa, a luta contra a pobreza em Angola? Não é uma iniciativa louvável, porque é muito importante, tendo em consideração da etapa que se encontra a nossa revolução. Isso é muito, muito importante, porque temos que evoluir também a nossa economia e a educação, sobretudo do nosso povo, na participação, digamos, de trabalho para o desenvolvimento do nosso país e da nossa economia. Senhor embaixador, como é que está a situação dos refugiados angolanos na República do Congo? No Congo, o número já está um pouco reduzido, porque fizemos acho que dois ou três repatriamentos, não temos mais muito. E quantos angolanos é que foram repatriados até agora? Não me recordo mais o número, porque estava que era um trabalho tripartido. Okay. Quer dizer, o governo angolano, o governo congolês e o HCR. Então, a maior parte já foi repatriada. Não ficou muito. Os que ficaram, como falou há pouco tempo a colega, no nosso caso, os que adotaram a nacionalidade congolesa, então esses que ficaram. Porque ele tem direito de emprego, se ele já tem a nacionalidade congolesa, tem emprego, tem assistência social, etc, etc. Ok, muito obrigado, senhor embaixador. Alavancar a indústria no país. E para uma produção de escala, nesse dia falei o Dr. Kiala, e falou o Dr. Bessa, do BNI. Aquelas palavras de 2011 estão atuais. Porque nós na área sempre dissemos que a diversificação da economia devia começar em 2008. E antes disso, eu lembro-me, no tempo da universidade, eu discutia com a minha professora, que foi professora da cadeira de Cristalografia e Petrologia 1 e 2, na Faculdade de Ciência, a Dora Suzanete Costa, hoje é uma das decanas da universidade, dos assuntos acadêmicos. Eu era aluno, mas era diretor de uma empresa, e sempre dizia que esse petróleo vai nos trazer muitos problemas no futuro. E hoje estão aqui as evidências. O que a indústria tem que fazer? Agora, a indústria, por si só, não pode, digamos, alavancar a economia. Porque temos que definir, digamos, o que é que temos que definir? Na minha opinião, a indústria devia, ao lado da agroindústria, primeiro produzir artigos que fazem parte da cesta básica alimentar. E definir esses produtos. Quantos são esses produtos? São 11 produtos, 12 produtos, 14 produtos possíveis de serem produzidos no país para que a alimentação se torne cada vez mais barata para chegar ao cidadão. Não começamos nas coisas mais difíceis. Temos que produzir o sal para termos o peixe seco. Temos que ter a produção dos alimentos ao projeto do arroz no Quano Cubano, ao projeto do gado na Huila no Cunene, ao projeto da fuba de bombom em Malange, ao projeto do açúcar em Malange. Angola, em 2014, era o 7º maior produtor da mandioca no mundo. Pergunto aos senhores conferencistas, senhor presidente, o que é que os angolanos fazem com a mandioca? Apenas tiram a farinha, um bocadinho, para quem sabe fazer farinha, e a fuba de bombom. Os nossos colegas, nossos irmãos de Moçambique, com a casca da mandioca, estão a tirar matéria-prima para as cervejeiras. Nós também podemos fazer o mesmo. A economia está a crescer, é evidente. Mas está a crescer de uma forma muito, digamos, desenquadrada. Porque enquanto alguns setores crescem exponencialmente, outros setores decrescem. Ainda bem, já fomos classificados para um país de rendimento médio. É muito bom. No nosso grupo, em que representamos empregadores,
no grupo técnico do acompanhamento e evolução do salário mínimo nacional, nós empregadores dissemos, temos que ter a capacidade de pagar pelo menos um salário mínimo que equivale a 30 mil kwanzas. Para continuarmos a pagar e discutirmos com o Estado isso, é possível pagarmos 30 mil kwanzas como salário mínimo no nosso setor produtivo? Se é possível, é possível. Se não é possível, os contratos de trabalho têm que ser tanto ativados. Porque eu só posso tirar ali onde eu posso. Dr. Lunamba já tem baseado sempre nesse aspecto de que aquilo foi definido pelo fundador, que o mais importante é resolver o problema do povo, tem de facto como a base a agricultura, como a base, e a indústria como fator decisivo. Durante muito tempo adormecemos na onda do petróleo e hoje nós estamos agora palpavelmente a lidar com as contrariedades do petróleo. O petróleo tem um dono, o petróleo tem um dono do investimento, o petróleo tem um dono que põe equipamento, o petróleo tem um dono que tem a técnica. Isto é a mesma coisa, eu vou arrendar a minha casa, porque não tenho capacidade de pôr a casa em condições. E quando arrendar a minha casa, o inquilino, depois de pôr a casa ao seu belo prazer, vai ditar a regra do jogo. Eu quero $1000 por mês, e ele diz, não, eu fiquei 2 anos a reparar a casa, a sua casa não tinha condições de habitabilidade. Eu reparei a casa, agora só lhe pago $300 por mês, durante 5, 6 anos. Evidentemente, eu, embora titular do imóvel, não tenho capacidade de discutir essa questão. Passa exatamente com o petróleo. Se o dono do petróleo está a buscar no petróleo do xisto, em que de facto essa produção tem um custo elevado, mas quero castigar aqueles que sempre dependeram do petróleo, é um castigo que estamos a receber. Agora, de facto, nós temos que ter, digamos, tal como aguçar a inteligência com as dificuldades, tal como vencemos a guerra de 27 de guerra civil, também estamos preparados para vencer essa. Mas de que forma? Não é com discursos. Eu acho que já falamos muito sobre isso. Vamos dar as mãos todos e abraçar. Vou dar um exemplo. Durante esse feriado, o feriado de 4 de fevereiro e o 7 de fevereiro, que é o desfile do Carnaval, eu não estive em Luanda. Estive na minha lavra aqui a 250 km a norte do Bengo. E fui visito, porque sou membro do Conselho de Concertação Social. Estou-me a preparar para um relatório para discutir com o governo do Bengo. Porque o Bengo pode ser um escape para a resolução do problema de Luanda. O Bengo, eu sou natural daquela região dos Demos. O município de Pangoloquém tinha 45 fazendas. E haviam lá mais de 60 mil habitantes até 24 de abril de 74. Hoje, não chegam 6 mil habitantes. Quem diga Pangoloquém, Bulatumba, Tibash, Nambangon, todas essas populações recuaram com a guerra e fixaram-se aqui em Luanda. E como é que a gente vai fazer o retrocesso dessas populações? Muitos dos nossos contemporâneos, conterrâneos, etc., estão agora aflitos com os filhos, não estudam, não há escola, pagam o colégio, não sei o quê. Se os senhores forem aqui às localidades que acabei de citar, vão encontrar quantidade de escolas, postos médicos, estradas boas, casas acima da média, casas para viver, e as populações estão simplesmente em Luanda. O que é que temos que fazer? Fizemos discursos de que as aulas iam começar o ano letivo ia abrir no dia 29 de janeiro. Enquanto os políticos estão fazendo discurso em Luanda, no âmbito da abertura do ano letivo, os encarregados de educação e os professores já combinaram entre eles, que as aulas só começam dia 15. Mas no nosso papel é que as aulas começaram oficialmente dia 29. Estamos a nos enganar nós próprios. Portanto, diversificar a economia exige também que as pessoas sejam educadas, as pessoas sejam habilitadas, as pessoas estejam, de fato, ganhem maturidade, ganhem consciência de cidadania. Enquanto a chuva faz mal Luanda, lá onde eu estive, a chuva está a fazer bem quem está a plantar café, quem está a plantar o sei lá, quer que seja.
Os economistas que estão aqui fazem um cálculo muito rápido. Se Luanda tem maior de 18 anos, mais de 4 milhões de habitantes, somos nós mais de 18 anos que sujamos a cidade. Se cada um de nós agarrasse 300 kwanza por mês para pagar um imposto do lixo, é nossa visão da AIA, teríamos no mês 1 bilhão 200 milhões de kwanzas, que daria para meter mais 4 ou 5 operadoras para a recolha do lixo. Por outro lado, o lixo tem que ser qualificado. Daqui temos que qualificar o lixo. Há uma experiência de uma rapariga que transforma o lixo em luxo. Esteve conosco na Janela Aberta o ano passado e ainda anteontem esteve no Vetor, no nosso programa econômico na LAC, das quintas-feiras, das 10 ao meio-dia. Portanto, todos os dados referentes ao desenvolvimento da economia, a AIA quase já disse tudo à volta disso. Todas as quintas-feiras a gente batemos na tecla. Temos registros, temos jornais. Ainda há dias fiz uma entrevista na revista Economia e Mercado, onde fiz, de facto, mais uma vez, fiz uma abordagem daquilo o que é a indústria. Lanço o desafio, os conferencistas estão aqui, se há aqui industriais. Os industriais do país dizem, muitas vezes, para nós, queixam-se de que o governo não compra nada aos industriais. Se o governo, que devia ser o primeiro cliente, não compra nada, a indústria não pode ter, os industriais não podem ter os lucros desejados. Mas fruto mesmo dessa desgraça do petróleo, nós temos na nossa mesa um documento que foi assinado pelo Estado-Maior das Forças Armadas, onde eles dizem: queremos comprar produtos nacionais produzidos no país. Nous avons organisé cette grande conférence qui a connu la présence et la participation de grandes personnalités du gouvernement, les gens de la maison civile du président, les ambassadeurs, les autorités, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, et nous avons même reçu des ambassadeurs de l'Angola à l'étranger qui étaient venus pour ça. Le thème c'était hommage important et résolver les problèmes du pauvre. Ce qui est plus important, c'est résoudre les problèmes du peuple. C'est une philosophie qui a été déclarée par le premier président de l'Angola, Dr Agostinho Neto. Il a dit hommage important et résolver aux problèmes du pauvre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous voyons des dirigeants africains. Quand ils montent au pouvoir, pour lui c'est fini. C'est sa vie qui l'intéresse, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais ce grand dirigeant qui est classé parmi les grands dirigeants africains, donc Dr Agostinho Neto, il a dit que pour un bon dirigeant, ce qui doit l'intéresser plus, ça doit être la résolution du problème des pauvres. C'est-à-dire il voulait simplement parler qu'un bon dirigeant doit faire de la résolution des problèmes des pauvres sa priorité. C'est-à-dire s'occuper plus du social du peuple. Et l'actuel chef de l'État qui est venu aussi, le général José Eduardo Santos, il a ajouté dans ce sens-là, il a dit combattre a fome e a pobreza et garantir inclusão numa Angola de todos e para todos. Combattre la faim et la pauvreté, c'est garantir l'inclusion dans une Angola de tous et pour tous. Cela veut dire aussi qu'il fait du social sa priorité. Il sait que quand nous allons combattre la faim et la pauvreté, nous allons garantir l'inclusion pour une Angola de tous et pour tous. Et ça, c'est sa philosophie. Il a fait même de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. La lutte contre la pauvreté, le cheval de bataille de l'exécutif angolais. Et il est vraiment le promoteur de ce programme de la lutte contre la pauvreté. Il est le garant de la paix que nous avons obtenu. Et il est vraiment le visionnaire dans ce programme de lutte contre la pauvreté. Donc il a ordonné dans tout le programme du ministère du gouvernement le programme de la lutte contre la pauvreté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pays est entièrement en reconstruction nationale. Nous voyons la construction de nouvelles cités modernes telles que Kilamba. Nous voyons la construction des ponts, des routes, des écoles, des hôpitaux. Tout ça fait partie de la lutte contre la pauvreté. Vous voyez, dans chaque gouvernement, il y a une politique
de gouvernance. La politique de gouvernance de notre gouvernement, sous la sage liderances du chef de l'État, son excellence l'ingénieur José Eduardo Santos, est que quand une organisation non gouvernementale naît, vient au jour, eux, ils prennent le temps d'observer. Ils prennent le temps, et ce temps-là, minimum, c'est 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils vont d'abord observer pour savoir les vraies intentions. C'est ce que les services de la contre-intelligence appellent la contre-intelligence. La contre-intelligence, c'est quoi? C'est les intentions cachées derrière quelque chose. Alors, quand il y a un mouvement qui naît, le gouvernement prend le temps et il oriente des services d'intelligence et de sécurité pour accompagner ce mouvement et pour savoir les vraies intentions, pour savoir qui sont derrière, quel est vraiment le vrai objectif. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui naissent comme ça, avec l'apparence de bonnes choses, mais derrière, ils cachent des choses. Derrière, ils cachent la rébellion, derrière, ils cachent, ils préparent le coup d'État. Nous avons l'exemple de ce monsieur-là qui a créé ce mouvement, que nous avons appelé Kalopeteka. Kalopeteka est parti dans le domaine de l'Église. Quand nous voyons l'Église, c'est déjà la bonne chose. Mais quel a été le résultat? Il a préparé son peuple dans la rébellion, dans la révolte, et jusqu'à tel point que ça l'a coûté la vie du peuple angolais, cela a coûté la vie de notre police, cela a coûté, a créé un scandale. Et c'était un mouvement barbare, un mouvement anti-civique. Alors, quand un mouvement naît, l'État a tout intérêt de prendre le temps pour accompagner, voir les vraies intentions, voir les vraies réalisations, leurs objectifs sociaux et la bonne volonté. Et voir aussi si les gens qui organisent ces choses ne sont pas des opportunistes. Parce qu'il y a des gens qui sont opportunistes, je veux faire ça pour avoir l'argent de l'État. Alors l'État prend tout son temps pour accompagner cela. C'est ce qui fait que depuis qu'Alcopa a existé depuis 2007. Donc nous avons été dans ce processus d'accompagnement pour qu'on puisse voir réellement de quoi nous sommes capables et quelles sont vraiment les présentations de l'Alcopa. Donc c'est pour dire qu'au moment où je parle là, vraiment, jusqu'à présent, nous n'avons jamais reçu une réaction négative, ni de la présidence, ni des services de sécurité, ni du gouvernement. C'est vrai que nous sommes des humains, les choses que les gens font ne peuvent pas manquer de petites erreurs. Mais dans l'ensemble, l'essentiel, nous n'avons jamais eu ça. Et je peux vous assurer que nous avons l'approbation du chef de l'État, nous avons l'approbation du gouvernement, nous avons l'approbation de nos services. Et maintenant, nous nous attendons pour devenir une institution à utilité publique. Par les conférences, Alcopa, d'abord il faut connaître la philosophie d'Alcopa. Alcopa lutte contre la pauvreté. Mais laquelle? Quelle est la pauvreté que Alcopa combat? Parce que les gens font la confusion. Par exemple, le gouvernement, dans son programme, il lutte contre la pauvreté matérielle et financière. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des programmes de microcrédit, tout, il fait des cités, il donne des maisons, il donne tout ça. Mais ce n'est pas cette version de la pauvreté qui est le champ de bataille d'Alcopa. L'Alcopa a comme champ de bataille la lutte contre la pauvreté mentale, morale, civique, intellectuelle et spirituelle. Je reprends. Donc la vraie pauvreté pour Alcopa, c'est la pauvreté mentale, morale, civique, culturelle et intellectuelle. La pauvreté matérielle et financière, c'est une conséquence. Parce qu'une personne qui est mentalement riche, moralement riche, culturellement, intellectuellement et spirituellement, finira par devenir riche matériellement. Mais si on fait le contraire, une personne qui a beaucoup d'argent, il est riche millionnaire, mais sur le point mental, il est zéro. Sur le point culturel, intellectuel, civique, cette richesse ne sert à rien. Ne sert à rien parce qu'il va faire des scandales avec cela. Donc, bref, la pauvreté qu'Alcopa est en train de lutter, c'est le changement de mentalité. Voilà le vrai terme de la lutte de l'Alcopa, c'est le changement de mentalité. Et c'est dans ce contexte-là qu'Alcopa avait commencé pour tenir des conférences, des informations, des mobilisations et des sensibilisations, d'éducation civique en ce qui concerne la lutte contre le changement de mentalité. Et jusque-là, nous avons toujours travaillé avec les dirigeants, le gouvernant, les membres du gouvernement, donc tous les dirigeants de la classe dirigeante. Pourquoi? La réponse est simple.
Parce que nous savons que si un poisson veut pourrir, le poisson commence à pourrir par la tête. Alors si nous devons résoudre le problème de la lutte, la pauvreté, la misère en Afrique, il faut la tête. Et la tête, c'est